Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Nácio de Jesus e hoje daremos início às nossas aulas de geometria. Nós iremos falar a respeito de ponto, reta e plano. Você já teve uma ideia intuitiva? Mas o que é uma ideia intuitiva? Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade. Agora sim! Em geometria, algumas ideias são intuitivas. São elas o ponto, a reta e o plano. A corda do berimbau bem esticada dá uma ideia de reta. Aqui nós temos uma criança segurando o berimbau e uma corda do berimbau, certo? E aqui nós temos uma ideia do que significa uma reta. Cada estrela dá a ideia de ponto, ou seja, aqui nós temos uma criança observando o céu e existem milhares de estrelas. E aqui as estrelas estão simbolizando como se fossem pontos, né? Pontos no céu. A superfície do campo de futebol dá a ideia de plano. Aqui nós temos um campo de futebol vazio, né? Um estádio de futebol. E olhando aqui a superfície, ou seja, a parte que está na terra, está fixada na terra, nós temos a ideia de plano. Mas o que vinha a ser o ponto? O ponto ele não possui dimensões. E sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, ó, nós temos aqui um ponto, nós vamos indicar por letras maiúsculas. Por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, até ponto Z, certo? Como é que a gente cria um ponto? Você pega um lápis e coloca na folha de papel. Ali você criou um ponto. Ou fura com uma agulha, ou com um pincel na lousa. Enfim, existem várias maneiras de você identificar um ponto. A reta é imaginada sem espessura, ou seja, ela não tem largura, ela pode ser fina, pode ser um pouco mais grossa, tá certo? Não tem começo nem fim, certo? Ou seja, é limitada nos dois sentidos. Você traça aqui ó, uma reta, ela não tem início nem fim. Você pode traçar deste tamanho, pode traçar menor, pode traçar maior, pode continuar traçando até o infinito. A reta não tem início e nem fim. É impossível desenhar uma reta no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte, certo? Isso aqui é uma parte da reta. E indicamos com letras minúsculas no nosso alfabeto. Pronto, aqui nós temos a letra R minúscula, que representa a reta R. Aqui nós temos a letra S minúscula, que representa a reta S. Então, os pontos nós indicamos com letras maiúsculas. As retas nós indicamos com letras minúsculas. O plano é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. Assim como no caso da reta, seria impossível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte do plano e a indicamos pelas letras do alfabeto grego. Aqui nós temos o alfa, aqui nós temos o beta e aqui nós temos o gama. Existem mais outras letras do alfabeto grego, mas utilizamos principalmente essas três. Aqui nós temos dois exemplos de plano. Temos o plano alfa, que é o plano alfa, indicado pela letra grega alfa, e nós temos um plano beta, indicado pela letra beta. As ideias de ponto, reta e plano são modelos criados pelo ser humano e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo. Vamos conhecer agora a reta. Observando as figuras seguintes, intuímos que, por um ponto P qualquer, passam infinitas retas. Por dois pontos distintos, A e B, passa uma só reta. Podemos usar esses pontos para nomeá-las A, B. O que esses tópicos estão querendo dizer? Nós temos aqui um ponto P, pode ser qualquer letra, tá pessoal? Ponto A, ponto B, C, N, mas aqui nós temos um ponto P e quando ele está isolado, nós podemos traçar infinitas retas passando por ele, certo? Infinitas. Porém, quando nós temos dois pontos colineares, ou seja, dois pontos distintos que passam apenas uma reta, nós chamamos eles de pontos colineares. Por eles só podem traçar-se uma reta. Porque, ó, se eu passar uma reta aqui diferente, não vai alcançar esse ponto, certo? Se eu traçar outra reta aqui de modo diferente, não vai alcançar esse ponto. Portanto, entre dois pontos distintos, só se pode passar uma única reta. E aos pontos nós damos as letras maiúsculas e às retas nós damos as letras minúsculas. Posições relativas de duas retas em um plano.
Aqui nós temos um plano qualquer, certo? Um mapa de ruas, e nós vamos posicionar duas retas. Este esquema de ruas é parte da planta de uma cidade, e as ruas representadas nos dão a ideia de retas. A Rua 7 de Setembro e a Avenida República representam duas retas que nunca se cruzam. Cadê a Rua 7 de Setembro? Aqui. Aqui nós temos a Rua 7 de Setembro e aqui nós temos a Avenida República. Como elas nunca se cruzam, e elas estão paralelas entre si, tá certo? Estão paralelas entre si. Dizemos que as ruas são paralelas. O mesmo ocorre com a Rua 7 de Setembro e a Avenida Independência. Nós temos aqui a Rua 7 de Setembro e nós temos a Avenida Independência. A Rua 7 de Setembro representa uma reta e a Avenida Independência representa outra reta. Elas estão lado a lado, milimetricamente lado a lado, nós chamamos de retas paralelas. A Avenida da Liberdade cruza a Rua 7 de Setembro. Vamos ver. A Avenida da Liberdade, ela cruza a Rua 7 de Setembro, cruza a Avenida da República e cruza a Avenida da Independência. Certo? Avenida da Liberdade. Dizemos que essas ruas são concorrentes. Por exemplo, a Avenida da Liberdade com a Rua 7 de Setembro são retas concorrentes. Ela também é concorrente com a Avenida da República e é concorrente também com a Avenida da Independência, tá certo? Assim como a Rua Dom Pedro I, ó, a Rua Dom Pedro I ela é concorrente com a Avenida da Independência, ela é concorrente com a Rua 7 de Setembro e ela é concorrente com a Avenida da República. O mesmo ocorre com a Avenida da Liberdade e a Avenida da Independência. Agora acompanhe os modelos matemáticos a seguir, que são retas paralelas. As retas RS contidas no plano alfa não possuem ponto comum. Por exemplo, aqui nós temos um plano qualquer, vamos chamar de alfa, e nós possuímos duas retas, certo? Uma reta que nós chamamos de R, lembrando que a reta sempre é com letra minúscula, e a outra reta chamada de reta S, também com letra minúscula. Elas nunca vão se cruzar, porque elas são retas paralelas. As retas RR são denominadas retas paralelas, e nós indicamos com R minúsculo, barra dupla, R minúsculo. E o que são retas concorrentes? As retas RT contidas no plano alfa possuem um único ponto comum, que é o ponto A. Ó, nós temos aqui um plano, certo? Plano alfa. Nós não definimos o seu tamanho, porque é impossível definir o tamanho de um plano. Nós temos aqui duas retas, também nós não definimos o seu tamanho, porque é impossível. Nós temos aqui pedaços de retas. Nós temos aqui a reta R, minúsculo. Nós temos a reta T, também minúsculo. Lembrando que podem ser qualquer letra, contanto que seja minúsculo. E o cruzamento entre elas, ou seja, o ponto de encontro entre elas, nós temos aqui um ponto. E este ponto nós vamos colocar uma letra maiúscula, certo? No caso, nós vamos chamar aqui de A. As retas RT são denominadas retas concorrentes ou secantes. Indicamos R, aí o cruzamento, T. Observação. Lembrando que a reta é imaginada sem começo nem fim. Esta figura representa retas concorrentes ou secantes. Ó. Aqui nós temos retas concorrentes ou retas secantes, certo? Uma reta A, uma reta B, um certo ponto aqui no plano alfa. E o que são retas coincidentes? Duas retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Como é que eu vou desenhar uma reta coincidente? É simples, eu desenho uma reta e denomino ela de qualquer letra, contanto que seja minúscula, por exemplo, o A. Depois eu desenho em cima dela outra reta e denomino como outra letra, por exemplo, uma letra B, minúscula, num plano alfa. Como eu desenhei duas retas, uma em cima da outra, elas são coincidentes, elas possuem a mesma dimensão, a mesma quantidade de pontos, certo? O mesmo tamanho. Por isso nós chamamos de retas coincidentes. Bem, pessoal, por hoje é só. Terminamos aqui a nossa aula de matemática. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco a respeito das retas e até a próxima aula. Tchau!